Filipenses capítulo 1, verso 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Para você, o que é viver dignamente? O que é ter uma vida digna? O mundo tem alguns conceitos sobre vida digna. Alguns acham que viver dignamente é sucesso financeiro. Outros acreditam que viver dignamente é o sucesso do conhecimento, ter sucesso profissional. Outros acreditam que o sucesso nas relações amorosas seja a resposta de uma vida digna. Independente do que o mundo pensa de vida digna, toda a ideia de vida digna longe de Deus é uma ideia de uma vida autônoma que descarta a presença de Deus e do Criador. A ideia de uma felicidade sem limites, de uma liberdade sem limites, de alcance sem limites. O ser humano sem Deus nunca está satisfeito, mas sempre está se moldando pelas estruturas que existem. Essa é a grande pergunta, essa é a grande questão que a gente tem que fazer. O que é que nos molda? Porque buscar uma vida digna, buscar uma vida melhor, meu irmão, é inerente a todo ser humano. Eu busco uma vida melhor, você busca uma vida melhor, porque isso faz parte de sermos humanos. A questão é o que é que está nos moldando, quem é que está nos direcionando, quem é que está nos falando do que é vida melhor. Quem é que nos molda? O mundo tem estruturas que nos moldam. A universidade é uma estrutura que molda. Os shoppings são estruturas que moldam. A arte, a moda são estruturas que moldam. O mercado financeiro, o sexo, são estruturas que moldam. Cristianismo, Cristo, ele veio para também se tornar modelo. Cristo, ele veio para moldar aqueles que por meio da fé chegam a ele. A minha vida, a sua vida precisa ser moldada por Cristo. Para assim, nós podermos definir o que é viver dignamente. O apóstolo Paulo, ele teve a vida moldada por Jesus Cristo. Paulo, ele teve a vida moldada pelo Evangelho. Por isso, por ter uma vida moldada pelo Evangelho, Paulo pôde definir para ele o que é viver dignamente. Paulo diz assim, no verso 21 do capítulo 1 de Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se você pudesse perguntar ao apóstolo Paulo, Paulo, o que é viver dignamente? A resposta de Paulo seria: viva com Cristo e entenda que a morte é lucro. Primeiro é viver Cristo em todos os momentos. É trazer Jesus a todos os momentos. É ser moldado por aquele que é o Evangelho de Cristo. A proposta de Jesus de vida. Isso é uma vida digna. Vida digna é uma vida que apresenta o Evangelho em suas práticas. Vida digna é uma vida que apresenta o Evangelho em suas falas. Vida digna é uma vida que apresenta o Evangelho em suas relações. Seja no casamento, com os filhos, no trabalho, as outras pessoas. É viver dignamente. Mas também viver dignamente, ela caminha para um fim digno. Não só um começo digno, não só um meio digno, mas um fim digno. Viver dignamente é encarar a morte como Cristo encarou a cruz. É encarar a morte como vitória. É encarar a morte não como um derrotado, mas como aquele que pertence ao que venceu a morte. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, em um outro texto dele, no capítulo 15, ele vai dizer que se a nossa expectativa de vida, a nossa esperança em Cristo é somente para esta realidade, e se a nossa esperança em Jesus se limita apenas a essa realidade, a esse momento, nós somos os mais dignos de compaixão e de misericórdia. Nós somos os mais necessitados de poder entender aquilo que Jesus conquistou para nós. Jesus não morreu na cruz apenas por essa vida, mas ele morreu na cruz para nos levar a ter a esperança e já experimentar, mesmo que de uma forma ainda transitória, mas já experimentar os novos céus e a nova terra.
Quando eu consigo viver o Evangelho, quando você, meu irmão, consegue viver o Evangelho, nós conseguimos viver no tempo do novo céu e da nova terra. No modelo do novo céu e da nova terra. Quando eu consigo amar de forma altruísta, eu consigo viver no tempo do novo céu e da nova terra. Que possamos ter uma vida digna, que possamos viver dignamente pelo Evangelho. É assim que nós construímos. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, é possível e nós precisamos alimentar uma vida digna que nasce do Evangelho, onde o viver é Cristo e o morrer é lucro.